Vamos lá, de novo. Agora tá um PowerPoint em branco aí. Ainda não para mim, meu Deus. Meu Deus! Ainda não também. Não? Ainda não. Não, para mim também não. Tem alguma coisa errada. Agora sim? Agora apareceu. Agora foi. Ai, que maravilha. Então, vamos lá. Dando sequência, né, aos nossos conteúdos da Físico-Química 3. Estudamos a termodinâmica da eletroquímica e agora vamos estudar os fenômenos de superfície, né? A nossa abordagem, desde a Físico-Química 1, é uma abordagem macroscópica, né, que visa aí, né, a determinação quantitativa de propriedades, né, visando aí estimar alguma propriedade de interesse. Porém, agora, no estudo dos fenômenos de superfície, por mais que o nosso enfoque não seja puramente molecular, o nosso entendimento, a nossa introdução a respeito desses fenômenos não tem como, passa por uma abordagem molecular, né? Então, vocês sabem muito bem que se eu tenho uma amostra de líquido, né, e eu tenho esse líquido em contato com o ar atmosférico, por exemplo, né, que é uma massa, né, em estado gasoso, essa superfície aqui, né, essa interface entre o líquido e a fase gasosa é chamada de superfície, e a gente observa que as propriedades nessa superfície, elas não são iguais às propriedades da fase gasosa e nem as propriedades da fase líquida, né? Então, alguma coisa acontece aqui nessa superfície que faz com que as propriedades mudem, né? Então, o nosso entendimento é que nessa superfície acontecem interações entre as moléculas da superfície, né, que fazem com que as propriedades se manifestem aí como algo intermediário entre a fase gasosa e a fase líquida, né? Então, a propriedade mais notável, né, das superfícies ou das interfaces é a tal tensão superficial, que todos vocês com certeza já ouviram falar e de repente sabem o que é, e já viram aquela foto teto em cima da água, né, como se houvesse ali uma película, um filme em cima da água, né? O nosso entendimento daquela imagem é que, de fato, na superfície, as interações, elas são diferentes, né, formando ali uma espécie de filme mesmo em cima da massa de água que está por baixo, né, e por baixo da massa de gás, né, que está em cima, digamos assim, né. Um outro fenômeno de superfície que nós vamos estudar é justamente o processo de adsorção, né, adsorção na superfície de sólidos. Qual o objetivo disso, né? Entender que isso é importante para aquilo que chamamos de catálise heterogênea, né? E é um assunto da cinética, que é o nosso próximo assunto. A catálise, vocês sabem, né, que é uma forma de fazer a reação acontecer mais rápido. E a gente pode usar, né, sólidos, né, determinados sólidos, em fase gasosa, né, ou em fase líquida, e a presença desses sólidos faz a velocidade da reação aumentar, né? Então, o nosso entendimento é que, de alguma maneira, essas partículas sólidas usadas como catalisador interagem, né, com as moléculas na fase gasosa ou na fase líquida, e esse processo de interação é um processo que se dá na superfície do sólido. Daí, então, o nome fenômeno de superfície para caracterizar esse processo de adsorção, né? Notem que todo o nosso entendimento, né, a nossa justificativa está, né, no nosso entendimento de que existem interações intermoleculares diferenciadas, tanto numa superfície ou interface. O nome interface a gente usa para classificar quando eu tenho, né, entre dois líquidos, por exemplo, óleo e água, né, essa parte aqui a gente chama de interface. Agora, se eu tenho água e ar, essa parte aqui a gente chama de superfície. Então, é só, né, um nomezinho diferente, superfície ou interface, mas para caracterizar essas regiões que têm propriedades diferentes, né, das fases que estão ali
formando essas regiões. Né? Então, tanto isso que é observado nas interfaces ou nas superfícies, como, né, essa possibilidade de interação com sólidos, são fenômenos superficiais, né, que têm origem molecular, mas não vão ser abordados a nível molecular. Né? Eles são fenômenos moleculares, mas não serão abordados aqui nesse momento com esse enfoque. O nosso objetivo é ver, né, como determinar a tensão superficial, no que a tensão superficial impacta, né, como determinar, né, a energia dessa interação, não é, o calor, na verdade, dessa interação, mas não com enfoque molecular, através de outros dados macroscópicos, chegar, né, nesses valores de tensão ou de calor de adsorção, para verificar se o processo é físico, né, menos forte, digamos assim, ou se é uma adsorção química, né, mais forte. Enfim, isso tudo impacta aí, né, em termos de adsorção, no estudo da catálise heterogênea, e né, em termos de tensão superficial, a gente vai ver, né, nessa apresentação que eu vou falar agora aqui, tem várias aplicações, né, do fenômeno da tensão superficial. Né, como, né, a ocorrência desse fenômeno, a observação desse fenômeno, pode ser importante para gerar alguma propriedade dos sistemas, né? Algumas propriedades dos sistemas. Né? Então, tensão superficial é um fenômeno de superfície, e a justificativa está aqui. Né? A gente entende que no interior de uma fase líquida, as moléculas experimentam, né, ao seu redor um conjunto de forças, né, que estão equilibradas, e as moléculas de superfície, conforme diz o desenho aqui, conforme mostra a representação, não tem essas moléculas mais acima, né, de forma que haveria um desbalanço de forças que faria com que as moléculas tendessem a ir para baixo, né, já que não tem as moléculas de cima que fazem a força contrária aí e equilibram a molécula, né, em determinada posição. Mas se isso não ocorre, é porque deve existir uma força contrária, né, que equilibra esse vetor aqui, e a gente entende que essa força contrária é justamente essa tensão superficial, né, que se opõe à modificação, né, ao desbalanço dessa estrutura que é formada aqui na superfície. Né? Se não existisse essa força contrária, haveria um turbilhão aqui nessa superfície, né? As moléculas, né, desbalanceadas tenderiam a ficar em movimento aqui e não haveria esse aspecto de filme que a gente verifica que há, né? Esse equilíbrio, essa estabilidade que a gente verifica que há, né? Então, o nosso entendimento é que deve existir, então, um vetor contrário, né? E esse vetor contrário é a tensão subvetor, né, um vetor relacionado à tensão superficial que evita a deformação dessa superfície aqui, desse filme líquido que se forma sobre os líquidos, né? E aí, qual é a definição dessa tal tensão superficial, né? Se a gente entende que essa tensão superficial, né, é algo que se opõe à deformação, né, ao aumento de área desse filme que é formado, né, a gente pode ter esse sisteminha simples aqui, composto por um aramezinho, né, que pode ser puxado, deslocado, e ao ser deslocado, provoca o aumento da área desse líquido que está preso aí nesse arame. Essa é uma visão de cima, né, então eu estou olhando daqui, como é que faz aquele olhinho, né, olhando daqui de cima, notem que eu tenho, né, aqui eu tenho filme de líquido, e eu tenho uma área para trás do PowerPoint e uma área para frente do PowerPoint. Se esse ferrinho ele é deslocado, né, ele provoca um aumento de duas áreas, tá? Então, a princípio, é importante ter isso em mente. Né? A tensão superficial, símbolo gama, é definido como a energia necessária para provocar um aumento de área, né? Então, dWdA. Né? Por que W? Né? Porque essa área vai ser aumentada mediante um deslocamento. Né? Então, a gente associa isso a trabalho. Né? Se eu represento esse dW como f de x, né? Porque isso está relacionado ao deslocamento, e se eu substituo, né, essa variação de área, esse aumento de área, por 2 vezes L dx, né, por conta do que eu expliquei aqui, ó, tenho duas áreas sendo mexidas se esse ferrinho é deslocado, né? Então, a área, deixa eu voltar aqui, né, é L
dx, né? A variação de área tem a ver com esse deslocamento aqui, por isso, então, né, o dA é L dx, só que multiplicado por 2, porque são duas áreas em jogo aqui, né? Então, simplificando, eu fico com tensão superficial expressa como uma força, né, relacionada, né, que se opõe ao movimento, né, a esse aumento de área, relacionada ao comprimento onde essa força está atuando. Veja aqui, ó, esse L é onde as forças estão atuando, se opondo ao aumento de área, né? Então, essa é a definição de tensão, energia por área, mas que pode ser conduzida a uma razão da força pelo comprimento onde essas forças estão agindo. Né? Vejam que o comprimento onde essas forças estão agindo é o L, né? Se opondo aqui ao aumento de área. Mas são duas vezes L, porque eu tenho, né, a área para frente e a área para trás. Então, no final, né, relaciono a N por área com força por comprimento, onde as forças que se opõem ao aumento de área estão agindo. Né? Mas não só o comprimento seco, mas todos os comprimentos. Né? Então, no caso aqui, duas vezes L. Aqui são valores típicos, né? Então, aqui vejam a tensão expressa em milinewtons por metro, né? Porque a tensão ela se relaciona com força sobre comprimento, né? Então, milinewtons por metro. Né? Aqui eu tenho exemplos de tensão superficial, né? Água em contato com vapor, benzeno em contato com vapor, tetracloreto e outros mais. E aqui exemplos de tensão interfacial, ó, água, tetracloreto de carbono, água, heptano, né? Conforme eu tinha dito, a questão da nomenclatura superfície e interface, tá? Quanto maior a tensão interfacial, maior a immiscibilidade. Isso aí a gente entende de maneira bem intuitiva. Né? Se a tensão superficial é maior, né, eu tenho uma maior separação entre as fases. Então, eu tenho uma facilidade de separação. Né? Maior é a immiscibilidade dos líquidos. Né? Consequências desse fenômeno. Né? Então, como alguns me gostam de falar, o fenômeno é observado e a gente inventa uma teoria para explicar o fenômeno. Né? O fenômeno observado, né, é a formação de superfícies curvas, é a essa película, e para explicar isso, né, veio aí a ideia da tensão superficial. Né? Então, de acordo com essa ideia de que existe uma tensão, se uma tensão existe, quais são as consequências? Notem que aqui é um pensamento um pouquinho, né, no sentido contrário, né? Tentar associar, né, o que é observado com a teoria que foi montada, que no caso é a existência dessa tensão superficial. Né? Então, consequências. Se tensão superficial existe, consequências, né? Formação de superfícies curvas, né? Isso aqui a gente vê muito fácil no nosso dia a dia, né? Todas as superfícies tendem a espontaneamente apresentar-se com as menores áreas possíveis. Por quê? Porque existe uma oposição ao aumento de área. Para que a área superficial aumente, é necessário a injeção de energia. Né? E aí, espontaneamente, né, não acontece aumento de área. Né? Veja lá, todo mundo já teve a experiência de ver uma gotinha, uma bolinha de mercúrio no chão. Né? Então, assim, espontaneamente, ela não vai se espalhar. Né? Então, é bem clássico o exemplo do mercúrio, porque a tensão superficial desse material é muito grande. Então, ele fica claramente ali na sua forma esférica, com muita dificuldade de se espalhar. Né? Se espalhar significa vencer essa tensão, aumentar a área superficial. Né? Não depende do material. Tem materiais que se espalham facilmente, outros que não se espalham. Né? O fato é que, né, mais ou menos, né, em maior extensão ou menor extensão, todas as superfícies tendem a ser curvas, né? Porque isso confere, né, a gente entende isso, né, e associa isso ao fato de uma superfície curva, né, ter a menor área possível. Né? Formação de gotas, né, da mesma forma, as gotas poderiam ter qualquer formato, né, mas elas se formam assim, né, na forma de bolinha, na forma de esferas. Né? E a forma de esfera é a forma que tem a menor área superficial possível.
né? Então, a gente entende também, né, que a existência da tensão superficial, né, faz com que tudo, né, tenha a menor área superficial possível, né? Por isso, então, as gotas têm esse formato esférico. Né? O fenômeno de coalescência, né, que é a junção de gotículas, né? Então, duas gotas têm uma certa área superficial. Quando elas se unem, ela tem uma área superficial menor do que a soma das áreas, né? Isso é algo natural de ocorrer, né? E a gente explica isso por essa ideia de que existe uma tensão e reduzir a área superficial é favorável, uma vez que manter a área superficial maior demanda aí a introdução de energia. Aplicações desse fenômeno da tensão, né? Isso é bem legal, né? Justamente essa questão que eu tinha dito anteriormente do mercúrio, né? Em função dessa tensão, a gente tem um maior ou menor espalhamento das substâncias, mas isso depende também, né, da superfície onde eu estou tentando promover esse espalhamento. Então, eu posso ter muita dificuldade de espalhar uma gota de mercúrio, sei lá, num porcelanato, mas de repente eu tenho facilidade de espalhar uma gota de mercúrio numa placa de, sei lá, de tungstênio, sei lá, chutei. Né? Então, assim, esse fenômeno do espalhamento tem a ver com a interação do material com a superfície, e essa interação, não é, ela pode ser, né, ou não, né, em função... A tensão superficial, né, favorece, né, ou não esse espalhamento, né? Então, aqui como exemplo, já se faz, né, o uso do espalhamento para verificar a limpeza de superfícies, né? Então, imagine aqui que eu tenha uma placa de um material sólido que tem que ter uma certa composição. Como é que a gente determina a composição de um material sólido? Geralmente tem que destruir esse material para poder, né, de alguma forma, fazer a determinação da sua composição qualitativa e quantitativa. Né? Mas eu posso, de repente, né, fazer o seguinte, a minha superfície de interesse, né, se eu coloco uma gota d'água, a gota d'água se espalha até aqui. Se a minha superfície de interesse tiver alguma impureza, a gota d'água não vai se espalhar da mesma forma. Tá? Então, já se usa esse tipo de fenômeno para poder verificar a pureza de superfícies, porque sabe-se que o espalhamento depende da interação com a superfície, né? Então, se a superfície tem uma composição, o espalhamento vai se dar de uma forma. Se a composição estiver adulterada, o espalhamento vai se dar de outra forma. Né? Então, vejam aqui no exemplo dessa figura. Né? Na superfície limpa, eu tenho um espalhamento, né, que confere um ângulo de contato, né, desse tamanho. Já vou explicar o que é o ângulo de contato. Se a superfície estiver contaminada, essa mesma substância não se espalha da mesma forma, de modo que eu tenho um ângulo de contato maior, tá? Esse ângulo de contato, peraí, se vocês assistirem esse vídeo, muito legal, vocês vão ver que é o que bate-se uma foto mesmo, né? Então, eu preciso ter uma câmera de altíssima resolução, chegar lá perto do material em cima da superfície e tirando foto uma atrás da outra para verificar o momento onde o equilíbrio se estabelece, porque em algum momento vai parar de espalhar, né? A interação vai chegar no seu máximo. E aí, quando chegar no equilíbrio desse espalhamento, né, mede-se o ângulo de contato. E isso pode ser um parâmetro para verificar a pureza de uma superfície, tá? O ângulo de contato, deixa eu mudar essa cor, que isso aqui já está O. Tá um roxo para ver. Né? A gente mede ele assim, eu traço uma reta tangente à superfície, né? E eu desloco essa reta até tangenciar a superfície do material. Veja, se eu tenho a minha reta roxinha e eu vou girando ela até tangenciar o material, o ângulo que fica aqui é o ângulo de contato. Né? Veja, o ângulo de contato maior tem a ver com o espalhamento menor. Olha aqui, ó, a reta tangente à superfície e eu vou girá-la até tangenciar o material. Isso define o ângulo de contato. Quanto maior o espalhamento, menor o ângulo de contato. Tá? Então, aplicações do fenômeno da tensão. Né? A gente entende que pelo fato de existir uma tensão,
né, as substâncias não se espalham livremente, porque para se espalhar tem que aumentar a área, para aumentar a área tem que entrar energia, né? Então, esse espalhamento vai se dar em função da interação com a superfície, e isso é um parâmetro para poder verificar a pureza das superfícies, tá? Uma outra aplicação muito bacana, né, se dá na técnica de flotação, que vocês sabem que é, né, um método que visa promover a separação de particulados muito finos, né, através da introdução de ar, né? Então, tem lá, né, a minha amostra de água, né, lá na estação de tratamento, e já fiz um monte de processo lá, mas existe um particulado fino ainda, que eu sei que está lá, mas eu não consegui tirar por nenhum outro processo. O que pode ser feito? A injeção de ar, né? Esse ar vai entrar, permear, né, a amostra, e depois, devido à diferença de densidade, vai subir, né? E nessa subida, se essas bolhas de ar interagirem com esse particulado, né, o particulado vai ficar todo aqui no sobrenadante, que pode ser removido, e aí, né, a gente consegue promover a purificação dessa amostra. E o que isso tem a ver, né? O que tem a ver a tensão superficial com a flotação? Né? Então, a interação desse particulado com as bolhas de ar é um fenômeno de superfície, né? Isso porque não é uma bolha de ar, nada mais é, né, do que uma massa de ar que fica aprisionada por uma película de líquido, né? E essa película de líquido só se forma aqui, né, devido à utilização de substâncias chamadas tensoativos, né, que são moléculas que têm afinidade tanto para o ar como para a água, né, digamos assim. Então, nesse caso aqui, eu posso ter muito bem uma molécula que tem uma extremidade polar, que possa interagir com a água, e uma extremidade apolar, que possa interagir com o ar. Né? Então, a tendência delas se agruparem, né, se organizarem, é formando essas estruturas aqui, né, como se fosse uma micela. Né? E com isso eu posso ter, então, né, o aprisionamento do ar nessa camada de líquido, e é que nessa interface vai se dar, nessa interface da bolha de ar, vai se dar a interação com o particulado. E aí, dependendo, né, da composição dessa estrutura, né, dessa camadinha, né, dessa fina camada que forma a bolha, dependendo da composição, eu posso ter uma interação mais favorável ou menos favorável com o particulado, né, e isso vai favorecer ou não a minha flotação. Então, né, tem tudo a ver com tensão superficial, né, com fenômeno de superfície. Né? E por que tem a ver com tensão superficial? Né, acho que tem isso, tem aqui, ó. Para que haja interação, é necessário que haja, né, o espalhamento. Né? Então, de acordo com o ângulo de contato, eu consigo ver se tem interação. Então, isso daqui representa o particulado, o sólido, que seria o particulado, adsorvendo, né, na superfície da bolha, que é formada por um líquido misturado com um tensoativo. Né? Então, em função desse espalhamento, eu posso medir, né, a afinidade que vai garantir o sucesso da flotação. Né? Então, eu posso saber qual o melhor tensoativo, né, que vai promover a maior interação entre o sólido e o líquido. Né? O que vai promover a maior interação, vai promover a maior interação do particulado com a bolha e vai fazer a flotação ficar mais eficiente. Tá? Então, a aplicação da tensão superficial. Estou explicando isso. Outra aplicação muito prática no laboratório a gente faz direto, quando não tem pipetador, quando não tem pera. Né? Então, dependendo aí da composição do capilar, pode acontecer, né, o fenômeno da ascensão ou depressão capilar. Né? Então, todo mundo já teve a experiência, né, de colocar uma pipeta e deixar o líquido subir. Né? Só que existem líquidos que o líquido não sobe, o líquido desce. Né? Então, nosso entendimento é que, né, nesse caso aqui, a interação, né, com as paredes do vidro supera a interação entre as moléculas em si, né, as forças coesivas, que são entre moléculas iguais, e as forças adesivas entre as moléculas do líquido e a superfície do vidro. Então, nesses casos aqui, né, o nosso entendimento é que as forças de adesão
superam as de coesão até um certo ponto, tanto é que o líquido não vai subir para sempre no capilar, ele vai parar a uma certa altura, né? Só que tem casos onde as forças coesivas são muito mais fortes e tendem a retrair o líquido, né? Ele se retrai, né? Porque as forças coesivas superam as adesivas, tá? Aqui está relacionando isso com o ângulo de contato, se vocês leem com calma esse PDF, né? Então, aqui, ó, de acordo com o ângulo de contato, a gente consegue fazer uma estimativa, uma relação também com as forças adesivas ou coesivas, né? Com a intensidade das forças adesivas. Quando são mais intensas, acontece a ascensão. Quando não são mais intensas, acontece a retração, né? A depressão capilar. Determinação experimental da tensão superficial, né? A tensão superficial ou interfacial é característica do material, depende da temperatura, depende da composição lógica do material. Como determinar essa propriedade, né? Então, a determinação experimental se dá por alguns modos, né? De algumas formas. Então, o primeiro método que a gente vai ver é o método Prato de William, né? Então, na verdade, chama de prato, mas é uma plaquinha, vejam, ela tem uma plaquinha que é imersa no líquido e ela é puxada. Vejam que conforme a plaquinha é puxada, ela provoca um aumento de área, né? Então, existem vetores se opondo a esse aumento de área. Se eu contabilizo a força que eu estou fazendo, né? É possível verificar, né, que ao longo do deslocamento dos pratos, dessa plaquinha, ó, conforme eu desloco essa plaquinha, essa força vai aumentando, né, porque mais esses vetores contrários vão atuando a fim de barrar esse aumento de área. Mas chega uma hora que eu levanto tanto que eu rompo essa superfície aqui, né, essa plaquinha sai, ela atravessa, né, ela puxa essa superfície ao máximo e ela acaba se rompendo. Nesse ponto máximo aqui, nós temos essa força máxima que é relacionada, né, aos vetores de tensão superficial, à tensão superficial em si, tá? Deixa eu ver se tem aqui sim um esquemazinho. Então, vejam, né? A tensão superficial, a gente já tinha visto, que pode ser relacionada com a força de tensão superficial sobre o comprimento. Nesse caso aqui, se essa plaquinha é bem fininha, né, se essa espessura B aqui é desprezível, né, os vetores basicamente estão atuando ao longo desse comprimento L, conforme está escrito aqui, ó, força sobre o comprimento no qual as forças estão atuando. No caso aqui 2L, porque eu tenho a espessura muito pequenininha. Né? Então, olha aqui essa ampliação. Né? A força que eu estou aplicando está nesse sentido Y aqui. Os meus vetores que se opõem a essa força, eles estão nesse sentido aqui, né? Isso tem a ver com o ângulo de contato. Veja aqui, ó. Olha aqui o desenho, né? Esse desenho está relacionado com a seta que eu acabei de desenhar. Eu tenho aqui essa força oposta à direção, né, da força que eu estou aplicando para cima, e eu tenho uma relação, né, com o valor do vetor da força em si. Esse aqui que eu vou marcar em amarelo, ó, esse aqui é o vetor que se opõe ao movimento, mas ele tem uma componente ao longo do eixo Y, sim, e é essa aqui que eu vou relacionar com a força que eu estou fazendo. Então, aqui, ó, se eu faço, né, a tangente desse ângulo, eu tenho a relação, eu faço, na verdade, o cosseno, né? Eu tenho a relação entre esse comprimento sobre a hipotenusa, que é a força, né? Tá aqui, ó, a relação tá aqui, ó. Né? Então, a força de tensão é a força no eixo Y, o cosseno, na verdade, o cosseno desse ângulo é a força nesse sentido, sobre a hipotenusa, que é a força em si, tá? Enfim, se eu vou colocando no papel, vocês entendem melhor, né? Cosseta, facinho de escrever, é essa força no eixo Y sobre a hipotenusa, que é a força de tensão, né? Multiplicando cruzado, eu chego aqui nessa expressão, e substituindo aqui, na definição, né? Introduz o cosseno de θ, sendo esse θ um ângulo de contato.
Muitas vezes a gente não sabe esse ângulo de contato e simplesmente, né, negligencia isso. E aí fica simplesmente com força sobre o comprimento, tá? Mas, dependendo aí da deformação que essa superfície apresenta, esse ângulo de contato vai se tornando mais importante. E eu não posso, né, fingir que ele não exista, uma vez que é possível determiná-lo experimentalmente, né, tirando foto, conforme vocês vão ver no vídeo que está sugerido aqui na apresentação, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo onde mostra, né, o cara introduzindo a plaquinha de platina, puxando a plaquinha para cima, aí o computador vai medindo a força em função do deslocamento, e essa força vai aumentando, né, porque, né, ela vai se opondo ao aumento de área, chega no máximo e depois zera. Né? Por que zera? Porque rompe a superfície e não tem mais força nenhuma se opondo a nada. Tá? Tem um outro método do anel, né? A diferença é que ao invés de ter uma plaquinha, eu tenho um anel, e olha aqui como é que está o desenho, né? Esse anel provoca, né, aumento de área aqui, aqui, aqui e aqui. Espera aí que negócio me sacaneou. Não. Então, a diferença é no formato aí, né? Na modificação que é imposta aí na área superficial. Mas a ideia é a mesma. Tem uma ampliação, né, mostrando onde ficam os vetores de força. Se esse anel é puxado para cima, existem vetores de força ao longo do comprimento do anel, né, a parte de dentro do anel e a parte de fora do anel. Né, existem vetores de força se opondo ao deslocamento da área. Veja que quando o anel é puxado, ó, olha a área aqui aumentando. Né, então, existem forças se opondo a isso. Né? E aí tem uma esqueminha aqui, né, mostrando que, no final das contas, eu fico com essa expressão. Né, continua sendo força sobre comprimento onde as forças atuam. Né, 2πr vezes 2, né, porque eu tenho SR aqui e o R de fora. Né? Se o anel é muito fininho, é como se fosse o mesmo R. Né? Eu tenho um raio interno e o raio interno mais um X. Se esse X é muito pequenininho, pelo fato do anel ser muito pouco espesso, né, eu posso simplesmente colocar 2 vezes 2πr, né, que é o perímetro, né, no qual as forças estão atuando. Tá? Eu posso fazer determinação experimental da tensão, né, a partir do fenômeno da ascensão capilar. Então, aqui está um esquema de vetores, né? Aqui eu tenho o ângulo de contato, né? Se existe ascensão capilar, eu tenho, né, as forças adesivas aqui com a superfície do vidro se sobressaindo as forças coesivas até um certo ponto, e isso faz com que o líquido suba até uma certa altura. Né? Então, fazendo aqui a modelagem, né, para o fenômeno de depressão capilar, e aqui eu vou ter que dar uma parada, porque, né, vocês não sabem ainda que existe uma diferença de pressão ao passar de uma superfície, né, por uma superfície côncava. Olha aqui, eu tenho pressão embaixo dessa superfície plana e pressão acima dessa superfície plana, né? Será que tem diferença isso para isso daqui? Né? Tem diferença. Né? Porque se eu faço a modelagem do deslocamento dessa superfície, eu tenho um resultado. Né? Se eu desloco a superfície aqui, eu não tenho aumento de área, só estou mudando a posição da superfície. Essa superfície côncava aqui, dependendo, né? Nesse caso aqui, que o capilar é reto, quando ela é deslocada, ela não sofre aumento de área. Mas se eu tenho, por exemplo, né, se eu tivesse um capilar assim, né, conforme essa superfície côncava se desloca, no caso, né, vou desenhar assim, no fenômeno da ascensão, né, conforme se desloca, observa-se um aumento de área. Olha a área aqui embaixo e olha a área aqui em cima. Né? Então, a gente vai dar uma parada aqui agora, eu vou mostrar para vocês uma equação, né, que nos mostra que existe uma diferença de pressão, né, quando eu passo de uma área, de uma região para outra, através de uma superfície côncava. Né? E isso é a base, né, de todo esse desenvolvimento aqui, ó, que depois vocês vão acompanhar, porque está bem mastigadinho. Eu não vou voltar aqui. Ai, meu Deus, travou, peraí. Sempre
trava? Por que trava? Olha só. Alô? Alô? Vamos lá, vamos esperar. Então, para determinar a tensão superficial pelo método da ascensão capilar, não é necessário falar de uma coisinha antes, né? Por isso que eu vou parar aqui, falar dessa coisinha, e depois vocês voltem aqui, né? Porque o que tem para ser falado aqui tem mastigadinho na apresentação, né? Que já foi passada para vocês. E agora que eu não quero destravar? Meu Deus. Beleza. Isso tudo está gravado, né? Ok, vamos voltar lá. Ó, pior que fechou tudo agora. Meu Deus. Né? Então, o que eu estava falando, né, é em relação à variação de energia, né, que acontece quando eu estou pensando em deslocar qualquer coisa. Né? Se eu desloco qualquer coisa, né, um pistão, se eu desloco uma cadeira, né, se eu desloco uma interface de um ponto mais abaixo para um ponto mais acima, qualquer processo de deslocamento, qualquer processo envolve uma variação de energia. Né? Então, agora, né, pensando em meios de modelar, né, esse fenômeno da ascensão, da depressão capilar, a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui, né, na termodinâmica dos processos de superfície, visando obter a equação de Euler-Laplace. Vocês vão ver que equação é essa. Né? Então, o nosso sistema é justamente aquilo que eu tinha falado antes. Né? Imagine que a gente tenha, né, uma coisa assim, né, uma superfície tipo um cone, né? Um cone côncavo, sei lá. Né? Então, eu tenho aqui essa superfície, né, ou interface deslocando, né, seja o sistema exotérmico, composto por duas fases separadas por uma interface, contidas em um recipiente fechado de formato cônico. Né? E aí a nossa pergunta é, né, nosso objetivo é analisar o processo de deslocamento dessa interface, que está associada à variação da sua área superficial. Né? Se essa interface se desloca, a área superficial muda, bem como os volumes das fases também mudam. Né? Então, em termos de energia, o que será que isso vai mostrar? Que equação será que a gente vai obter? Né? Então, esse é o objetivo nesse momento. Né? Para cada um dos componentes do sistema, nós podemos escrever para a fase 1, que é a fase que está embaixo, né? Peraí, fase 1 está em cima. Para a fase 1 que está em cima, né? Escrevendo a primeira lei da termodinâmica, dQ mais dW, né? dQ expresso aqui pela segunda lei, e o dW, né? Expresso pela expressão foi boa, né? Representado pelo menos dV, né? Para a interface, a gente tem também dQ mais dW, mas a interface ela é muito pouco espessa e o deslocamento dela, né, implica mais numa variação de área do que de volume. Então, eu não vou expressar o trabalho como menos PdV, né, e vou sim tascar a tensão superficial ali. Né? A tensão superficial não é dW sobre dA, né? Então, se eu multiplico cruzado, esse dW, esse termo de energia associado à variação de área que vai ocorrer com o deslocamento, né, pode ser aí representado como gama dA. Né? Por isso, para a interface, o gama dA aparece e a setinha está destacando aí uma expressão para o trabalho, né, quando eu tenho aí uma parcela onde a variação de área é importante. Né? É algo que eu não falei. Né? Esse fenômeno, né, esses fenômenos, né, relacionados à tensão superficial, né, quando a área superficial é importante, né, isso, na verdade, ocorre quando eu tenho uma área que é muito maior do que o volume. Então, imagina uma película de tinta bem fininha. Né? Eu tenho uma massa muito pequena, né? A película é muito fina, tem um volume muito pequeno, porém eu tenho uma área muito grande. Né? Então, quando eu tenho, né, algo que é bem delgado, né, e tem uma área considerável, fatalmente, né, qualquer processo naquela região ali vai envolver variação de área,
vai envolver tensão superficial. Esse termo vai se tornar importante, mais do que relacionado à variação de volume. Tá? Então, para a interface, ao invés de menos PDV, gama DA. Para a fase 2 que está embaixo, a mesma coisa da fase 1. Né? Então, para o sistema como um todo, a variação da energia interna associada a esse deslocamento de área é a soma das variações. Né? Substituir aqui, né? V1 está em destaque. Ah, tá. Né? Porque o volume total é V1 mais V2. Né? De modo que a variação total do volume é zero. Porque quando tá aqui, o volume total, né? Se a interface se modifica, existe uma variação em V2, que é contrária à variação em V1, né? De modo que o volume total não se altera, né? Então, o dV, que é igual a dV1 mais dV2, ele em si é zero, né? As variações que acontecem nas fases 1 e 2 são contrárias. Então, eu expressei esse dV1 como dV menos dV2, né? Vamos ver, foi isso que eu fiz? Não foi isso que eu fiz, não. Relacionei com a variação total aqui, né? Por que eu fiz isso? Espera aí. Tá, mas aqui eu desprezei ele, tá vendo? Tá certo, isso mesmo. O que eu fiz, depois, o que eu fiz posteriormente, eu tinha feito antes aqui. Enfim, vamos seguir. dV2. Aqui eu agrupei tudo que tinha dependente de temperatura, tá vendo? T, ds1, TDS da interface, TDS2, menos P1, dV1, eu substituí por menos dV2, o gama DA se manteve e P2, dV2 também. Né? Aqui, né, eu tenho a entropia, que é a variação total da entropia, né? Apliquei distributiva aqui, né? Então, menos P1 dV, aqui eu tenho mais P1 dV2 e menos P2 dV2, agrupei aqui e o gama dA ficou, né? Porém, se S constante, né, foi o que eu tinha dito antes, o volume sendo constante, dV vai a zero, né? Olha aqui que é uma suposição, se a entropia é constante, então esse termo aqui vai zerar e esse aqui vai zerar, né? Pelo modelo que estamos aqui tentando representar. Né? Então, chegou nessa equação, deu igual a P1 menos P2 dV2 menos gama dA. Por fim, considerando o equilíbrio, que equilíbrio? Né? Quando a interface para de se modificar. Notem que a gente está tentando, né, chegar numa equação que seja relacionada ao deslocamento de uma interface convexa. Né? Então, no equilíbrio, não tem energia interna, deu E zero, e a gente chega nessa equação aqui, ó, P2 menos P1. Olha que interessante, isso está, né, ensaiando, né, que existe uma diferença de pressão. Né? A fase 1 estava embaixo e a fase 2 em cima, né, no nosso modelo. Deixa eu voltar e ver se é isso mesmo. Não, ao contrário, fase 1 em cima. Então, fase 1 em cima, fase 2 embaixo, e ela é separada por uma interface convexa, né? Então, eu tenho uma diferença de pressão, a P1 menos P2, ao passar por essa interface. Né? Então, P2 menos P1, dV2 igual a gama dA. Né? Aqui, eu lembro de uma matemáticazinha lá, né, para que eu possa expressar esse dA e esse dV2, né? E aí eu tenho expressões para esse dA e para esse dV2, que leva em consideração esse ângulo sólido e o raio associado à esfera, né? Relacionada aí à superfície convexa, né? Então, substituindo dV1 e dV2, né, a gente chega nessa expressão, que é a expressão de Young-Laplace, né, que relaciona a diferença de pressão, né, através de uma interface convexa com essa tensão superficial e esse raio, né, associado à curvatura. Lembrem que o desenho era isso aqui, né, tipo aquele sorvetinho. Né? Então, eu posso imaginar que existe uma esfera que tem um raio associado, chamado raio de curvatura. Né? Então, a equação de Young-Laplace. Né?
Ao considerar que o trabalho superficial era relevante para a análise de hemodinâmica do processo de deslocamento, obtivemos a equação de Angela-Place, que fornece a diferença de pressão, através de duas fases separadas por uma interface convexa, né? Então, essa equação diz que se o raio da curvatura, né, e quanto maior o raio da curvatura, né, eu tenho menor esse termo aqui para somar, né, tá aqui, ó, peraí. Quanto menor o raio, maior a pressão interna, né? Então, o nosso desenho é isso aqui, um em cima e dois embaixo, né? Se eu faço a extrapolação para uma esfera, o que eu posso pensar aqui, né? Posso pensar numa bolha, né? Então, porque uma bolha tem uma massa de ar, uma película líquida em volta, né? Eu tenho uma pressão interna, que é essa pressão 2 aqui no meu modelo, uma pressão externa, que é a pressão 1. Né? Então, como eu tenho aqui duas, né, superfícies curvas, né, a parte interna da película e a parte externa da película, apareceu esse termo 4, duas vezes o 2 gama sobre R na equação de Angela-Place. Né? E notem que eu tenho aqui uma expressão que diz que a pressão interna, né, quanto menor o raio da bolha, maior a pressão interna. Né? Inclusive, tem um vídeo muito legal de vocês assistirem que mostra isso, né? Ele mostra a conexão de duas bolhas, né? E mostra que a bolha menor empurra a para a bolha maior, justamente porque a bolha menor tem uma pressão interna maior, né? Diferente do que a gente poderia imaginar. Isso daqui é até a base para a gente entender como funciona, né, os alvéolos dos pulmões, né, que podem ser interpretados como esferas de raios diferentes, conectadas, né? E aí, né, essas diferenças de raio, né, implicam diferenças de pressão interna e fazem, né, o ar se movimentar aí por esses alvéolos dos nossos pulmões funcionarem. Por isso que o uso, né, de xarope, né, de fármacos que possam modificar a tensão superficial, ó, podem influenciar na pressão, né, interna dos alvéolos, fazendo aí com que se fique menos congestionado, né, o pulmão fique mais, funcione melhor, né, ou seja, né, esse modelo, né, pode nos levar a tentar descobrir substâncias que tenham, né, que façam a modificação da tensão superficial, né, a fim de promover essas diferenças de pressão aí e fazerem as trocas gasosas funcionarem melhor, tá? Então, o importante desse momento aqui foi a equação de Young-Laplace, né, aplicada às bolhas ou aplicada a uma interface, né? Ela mostra que existe uma diferença de pressão entre, né, ó, P2 e P1, né, entre uma interface convexa, tem um raio de curvatura associado, né, e isso está relacionado aí à existência da tensão superficial. Se gama não existisse, fosse zero, P2 igual a P1, né? Mas gama, né, existe. A gente verifica que existe alguma coisa diferente nessas interfaces, né? E a gente associou isso a essa tensão superficial. E essa matemática toda aqui, né, está concordando com o que se vê. Né? Quando vocês olharem, né, esse videozinho muito bacana, vocês vão ver, né, bolhas de raios diferentes, né, mostrando que existem, né, que tem pressões internas diferentes e mostrando que a pressão interna numa bolha de raio menor é maior, né? Então, essa equação aqui tá boa, tá modelando a realidade, tá? Então, através da equação de Angela-Laplace, a gente consegue aplicar isso lá naquele modelo da depressão capilar, converter para a seção capilar e relacionar, né, uma altura de ascensão capilar ao valor da tensão superficial, tá? Vamos voltar lá agora. Não sei nem onde é que estava, cara. Então, a gente estava aqui, né, na determinação da tensão
pelo método da ascensão capilar. Estamos aqui, né? Então, está aqui o modelo, né? O modelo aplicado à depressão, porque eu tenho, né, a possibilidade de trabalhar com a equação de Young-Laplace, né? Tá vendo aqui, ó, eu tenho uma pressão P2', né, associada a uma pressão P1', né, através de uma interface convexa, né? E o objetivo é, né, qual a pressão nesse ponto X, né? Porque fazendo a expressão da pressão nesse ponto X associada à pressão nesse ponto Z, fatalmente eu vou relacionar em algum momento com a altura dessa coluna e relacionar com a tensão superficial. Então, eu vou tentar passar por aqui, vamos ver se não vai travar de novo, né? Mas vocês vão acompanhar esse desenvolvimento aqui, que não é difícil, tá? Oba, foi, né? Então, ó, pressão no ponto Z, né? O ponto Z era o ponto que estava aqui assim, né? Longe do capilar, né? Então, a pressão externa era um ponto mais aqui embaixo, que eu tinha o limite do líquido, né? Então, a pressão externa mais a pressão da coluna, né? E o ponto X lá dentro do capilar era a pressão em cima, que era P2', mais a pressão da coluna. Só que a P2', né, tem relação com a P1', porque passa por uma interface convexa, pela equação de Young-Laplace. E aí, né, desenvolvendo tudo, a gente chega nessa equação aqui, ó, que relaciona, né, a tensão superficial às densidades, né? Que densidade, professora? Do líquido e do ar, né, em contato com esse líquido, né? Relaciona isso ao raio do capilar, relaciona isso à altura do capilar e relaciona isso ao ângulo de contato. Realmente a gente não tem ângulo de contato e despreza isso daqui, mas, né, se a gente já de tê-lo, a equação correta é essa, né? Conhecendo as densidades das fases em contato, raio do capilar, altura de equilíbrio, ângulo de contato, é possível determinar a tensão superficial, tá? Determinação experimental pelo método do peso da gota, né? Então, conforme eu sugeri esse arquivo, né, que está bem explicadinho, né, por um balanço de forças que a gente faz aqui, ó, até ensaiado aqui, no momento, né, no limiar da gota se desprender, quando ela não se desprendeu, ela está quase desprendendo, existe um equilíbrio de forças, né? A força puxando a gota para baixo e os vetores de força puxando a gota para cima, a fim de que não aconteça isso aqui, ó, que é um aumento da área superficial, né? Então, nesse limiar, nesse equilíbrio de forças, né, é possível, né, fazendo esse balanço, determinar a tensão superficial, né? E aí eu quero que vocês leiam esse arquivo para vocês verem a equação que é gerada daí, tá? E era isso sobre tensão superficial, tá? Então, o que é, quais as consequências, como obtê-la, né? E principalmente uma aplicação muito boa é a equação de Young-Laplace. A equação de Young-Laplace, ela bate certinho com o que se observa aí para as bolhas e ela depende da existência dessa tensão, né? Então, faz sentido, né, essa teoria que foi desenvolvida aí para explicar, né, o comportamento diferente das interfaces ou superfícies, tá? Então, era isso sobre tensão. Eu tenho, e vou passar para vocês, a lista que eu mandei sobre fenômenos, eu tenho ela resolvida, olha, resolvida e explicada. Vou passar para... Não são todas, tá vendo? Por exemplo, a 2 não está resolvida. 3 resolvida, tá? Então, eu vou passar para vocês essa lista resolvida de fenômenos. Vamos passar agora, né? Remove arquivos. Vamos passar agora para a aula de hoje, né? Até então foi a aula passada, né? Isso foi que eu não pude na aula passada estar com vocês. Vou parar a gravação e vou começar uma agora só com a aula de hoje, que é a dissolução, tá?